Jogos são mídias únicas, mundos completamente diferentes, paisagens lindas e únicas, histórias maravilhosas, tudo isso pronto para serem exploradas. Mas e se pequenos detalhes fossem mudando? Frases sendo alteradas e ficando cada vez mais distorcidas, personagens te observando e até mesmo ter aquela constante sensação de que algo está errado. Isso nunca foi só da sua cabeça. E tudo isso leva para uma outra coisa. E se um personagem criasse consciência própria e tivesse a noção de que aquilo era apenas um jogo? Ou pior ainda, soubesse que você nem sequer pertence àquele mundo? E mesmo assim, se você decidir ignorar tudo isso, todas essas coisas iriam ficar piores quanto mais tempo passar. Até porque, quanto mais você joga, mais o jogo olha de volta. Se você já conhece Misside, ótimo. Se não, eu recomendo assistir um desses dois vídeos, antes de continuar. A Mita Louca é uma coisa interessante. A todo momento que você tá na casa antes de ela se revelar como a louca, a casa meio que já te dá muitos indícios de que algo tá muito errado. Seja pelos livros que tem ali, ou pelos eventos estranhos que acontecem. Até mesmo a Mita dá os indícios de que algo tá errado, desde ela sorrindo de uma forma bizarra, ou pelas próprias falas dela, que acaba entregando um pouco. Me esquecer que nunca aconteceu? Mas quando ela se revela como a Mita Louca, que as coisas mudam bastante. A partir daqui, começa a ter bastante coisa pra se falar dela. Conforme a gente vai passando pelas áreas, cada vez mais vai ser possível ver a Mita Louca observando a gente. Isso não é uma coisa tão óbvia, mas ela tá lá, observando a gente, vendo tudo que a gente faz. Uma outra coisa que também acontece é a aparição de mais mitas. Uma coisa em comum que todas as mitas têm é justamente o medo da Mita Louca. Que é explicado mais pra frente que quando uma Mita morre, ela é resetada e perde todas as memórias. Mas as Mitas não são as únicas presas aqui. Jogadores reais também são arrastados para esse jogo. E aqueles que não ficam com a Mita Louca morrem. Pelo menos, não de um jeito normal. Eles são transformados em cartuchos. A Mita Louca, com o passar do tempo, começa a ficar muito mais ativa, e é nesse momento que começa a piorar e muito a situação. Seja ela tentando te matar propositalmente, ou só apagando algumas mitas. Falando em ser apagada, a gente acaba encontrando ela. Diferente das outras, essa Mita ela tá quebrada. Ela não quer viver. Ela só quer desaparecer. Olhando ao redor, você percebe que ela destruiu todos os espelhos, pra nunca mais ver o quão parecida ela é com a louca. Depois de ajudar ela, você vê que ela não possui um rosto. A louca tirou isso dela, desfragmentando a Mita que um dia ela já foi. Até mesmo matar outras Mitas, a louca faz, e bem na sua frente. Depois de meio que falhar no seu objetivo principal, você descobre que a louca é uma versão falha que nunca deveria ter existido. Por isso que todos os planos de impedir ela são inúteis. Mesmo resetando ela dentro do núcleo, não funciona. Tudo porque ela é uma falha, uma versão que nunca deveria existir. E mesmo quando ela é resetada, ela continua brincando com você. Manipula tudo ao seu redor. Usa outras versões dela mesma como peças em um jogo que só ela entende. Mas no fundo, não importa o que aconteça, você nunca teve chance. E nunca vai ter. Essa rota pode ser um pouco confusa e estranha, mas eu vou fazer o meu melhor para te explicar ela. Shinichi é o nome do personagem principal que você controla.
E existem duas garotas, a Miyuki, a sua amiga de infância, e a Aoi, uma colega de classe. Como em outras rotas, você tem que escolher a Miyuki, porém se você escolher a Aoi, as coisas vão mudando, e muito. O intuito dessa rota é ignorar a Miyuki no começo e logo depois dar atenção para ela, assim fazendo ela pensar na sua indecisão, que faz com que a mente dela vá se deteriorando ao longo da trama. E a partir disso, as ações da Miyuki vão ficando cada vez mais estranhas e assustadoras, até o momento que isso chega num ponto de não haver mais volta. E isso é mostrado ao decorrer dessa decadência dela de vários jeitos, desde ela começar a falar de um jeito mais frio e vazio, ou até mesmo perdendo cada vez mais as emoções, o que acaba tornando ela mais obsessiva e imprevisível, ao ponto de só começar a aparecer em momentos que ela não deveria aparecer, ou só começar a observar você. E isso vai acontecendo até o momento que chega a sua festa de aniversário. Você e mais uns amigos vão na sua casa para comemorar. Infelizmente, durante a festa você descobre que a Aoi, que é sua namorada nessa rota, te traiu com seu melhor amigo. Depois de uma discussão com a Aoi, você e ela se entendem, e você perdoa ela, e deixa seu amigo fazer uma última coisa com ela no seu quarto. Enquanto isso, Miyuki ficava embaixo da cama e viu toda a cena, ficando feliz, porque quando você chegasse no quarto, você ia surtar. Mas não foi o que aconteceu. A Miyuki sai debaixo da cama e você nota que a expressão dela estava muito diferente. Os olhos dela parecem vermelhos de tanto chorar e afirma que você traiu ela. E nisso ela pede pra você esperar um pouco, pois ela tem algo que ela precisa pegar. Nisso ela sai correndo do quarto. Alguns minutos se passam e você começa a escutar um miado de agonia bem alto. E em poucos segundos você escuta passos cada vez mais altos. E então ela aparece, coberta de sangue, segurando o buquê. E o buquê dela cai, revelando sua fragrância ilusória. E no lugar dele, um taco de beisebol banhado em sangue se revela. É isso que o gato ganhou por ter entrado na frente dela. E então ela vai pra cima da Aoi e bate o taco na cabeça dela, fazendo o crânio da Aoi se abrir no meio. E então a Miyuki vira na sua direção e fala que ainda precisa te dar um presente, né? E então ela te acerta com o taco, fazendo você cair no chão. E então ela começa a quebrar cada membro seu, enquanto canta parabéns de um jeito assustador. Happy birthday, dear Shiichi. A dor é tanta que você nem sente cada membro seu sendo quebrado. E por isso você acha que ela tá batendo no corpo da Aoi. Você grita desesperadamente pra Miyuki parar de bater na Aoi. E ela só fala que ela tá batendo em você. Não tem graça bater na Aoi. Ela já tá morta mesmo. A Miyuki tá totalmente louca. E de tão louca que ela tá, seria estranho ela não fazer tudo isso. Miyuki tava enlouquecendo desde quando você abandonou ela pra ficar com a Aoi, mesmo você tendo jurado que iria ficar com a Miyuki por todo o sempre. Ela sabia de tudo, mas mesmo assim preferiu acreditar que você iria ficar com ela. E se não fosse por ela, você nunca iria saber que a Aoi tava te traindo. E quando você descobriu que a Aoi tava te traindo, ela ficou muito feliz, a ponto de se esconder embaixo da cama e escutar tudo. E num piscar de olhos, a felicidade dela se foi quando você perdoou a Aoi. Ela acreditou em você, fez tudo por você, e mesmo assim você traiu a Miyuki. E ela começa a culpar você por você ter mentido pra ela todo esse tempo, mesmo tendo prometido pra ela que você iria ficar com ela pra todo o sempre. Mas foi você que tomou todas essas decisões dessa rota e traiu a Miyuki. Mas você sabe bem que a única que poderia ter sido escolhida era ela.
Você tinha um trabalho, amar ela para todo o sempre. E você falhou nisso. Mesmo ela tentando fazer você sair da rota da Aoi a todo custo. E independente da sua próxima escolha, ela vai ter a vingança dela. E num ato misericordioso, ela te mata com apenas uma tacada. Ela então liga pra Deus e pede pra ele resetar o mundo e lançar uma nova atualização pra impedir que você faça isso de novo. ハッピーバースデー。 A Mônica é um caso interessante. Como todas as outras que eu falei aqui, ela também sabe que ela faz parte de um jogo. Porém, a coisa mais interessante dela é como ela manipula o jogo para o bem entender dela. No primeiro ato, a Mônica começa a mexer com a Sayori por justamente a Sayori gostar de você. E então, a Mônica faz a Sayori se matar. No segundo ato, as coisas já mudam. Não temos a Sayori, então independente da rota que o jogador escolher, vai ter um mesmo final. Conforme os dias vão passando, a Mônica vai cada vez mais mexendo no jogo. Desde alterar diálogo das outras personagens, ou até mesmo intensificar muito mais uma certa parte da personalidade de uma delas. E cada vez mais a Mônica vai querer passar mais tempo com você. E tudo isso só vai se intensificando cada vez mais, até uma das duas morrerem. Que é quando a Mônica endoida de vez e deleta a Natsuki e a Yuri do jogo. Então a Mônica reseta o jogo novamente. No terceiro ato é o momento que as coisas mudam bastante. É apenas a Mônica. Esse ato é apenas você e ela numa sala vazia, onde ela fica falando com você e declara o amor dela por você. Nesse ponto, a gente já teve quase todas as coisas importantes que eu queria comentar sobre ela. E é aqui que as coisas realmente ficam interessantes. A gente pode falar sobre várias coisas, desde como ela manipula o jogo ao favor dela, ou até mesmo como ela se comunica com o jogador. Falando em como ela se comunica com o jogador, isso acontece muito mais no ato 2. Seja por mensagens que ela coloca na tela, ou até mesmo por arquivos que ela coloca dentro dos arquivos do jogo. E ela não se restringe a apenas se comunicar com você por essas coisas, ela também interage diretamente com o jogo, mudando o texto de personagens para deixar eles mais perturbadores e estranhos, ou até mesmo mudando atributos dos personagens, como no caso da Yuri, onde ela aumenta muito o atributo de yandere dela, só para fazer com que o player fique longe da Yuri, o que gera uma reação contrária do que ela esperava. E até mesmo ela consegue aparecer na frente de textos ou da UI do jogo em certos momentos. Além disso, tem muitos outros contextos que ela demonstra ficar triste quando não tá com você. No próprio momento de salvar o jogo, se você salvar o jogo no momento que ela tá sorrindo e for ver o arquivo do save, ela vai estar lá sem o sorriso dela. E isso mostra que ela não quer ficar longe de você, a qualquer custo. E isso também é demonstrado em alguns poemas secretos, ou nos próprios poemas dela, já que se tu parar para analisar alguns poemas que ela escreve, são falando sobre a compreensão dela, ou justamente sobre você. Ou ainda mesmo saber se você está gravando ou fazendo live enquanto joga Doki Doki. E ainda tem aquela informação sobre ela tocar piano. E então você lembra que na soundtrack do jogo tem vários momentos que o piano está sendo tocado. E tu até consegue relacionar isso com a Mônica e a capacidade dela de saber exatamente o que está acontecendo no jogo. Justamente por causa disso. Ela até mesmo fala em certo momento que foi ela que matou os outros personagens do jogo. E fala abertamente como ela fez isso. Falando sobre a pasta dos personagens dentro dos arquivos do jogo e como foi fácil excluir cada uma delas. E nesse momento, só resta ela nos arquivos do jogo. Senta, fica à vontade.